última das últimas. Bom, para quem não me conhece, quem está de casa e eventualmente não me conhece, meu nome é Marco Túlio. Eu dou aula aqui no Cenas de Física e de Matemática desde 2012. Então, um tiquinho de tempo que eu estou aqui. E na nossa missão aprovação de hoje, a gente vai finalizar, né, todo esse ciclo de listas de revisão, de missão mesmo, né, para poder preparar vocês um pouco melhor com a matemática. Do ponto de vista de prova, uma das disciplinas mais importantes, porque uma das disciplinas que sozinha tem a maior capacidade de impacto na nota do que as demais, né? Porque os outros blocos do Enem dividem um bloco para várias disciplinas, né? Você pega na linguagens, tem português, tem literatura, tem linguagem corporal, tem língua estrangeira, humanas tem história, tem filosofia. Você sabia que tinha linguagem corporal? Tem um tópicozinho lá que chama linguagem corporal. Depois dá uma olhadinha para você ver. Na ciência da natureza nós temos biologia, física e química. Na ciência humana, história, tem filosofia, tem sociologia. E temos um bloco só para matemática, né? 45 questões de uma única disciplina. Creio eu que no ponto de vista de relevância de nota, tá, galera? Não me entenda mal, não estou falando que nenhuma disciplina é melhor do que a outra. Do ponto de vista de relevância de nota, a matemática perde só para a redação, né? A redação tem uma relevância maior, né? E aí, pensando nisso, a gente resolveu finalizar esse ciclo com uma matéria importante, que é a matemática, que fica com uma certa proximidade ali com o Enem. Faz com que a gente fique com os conteúdos um pouquinho mais frescos na cabeça, beleza? Assim como a Sara fez no momento dela, eu fiz uma lista de exercícios com 20 exercícios que não são do Enem, né? Detalhe importante, a Sara montou a lista dela usando Enems antigos, super válido, certo? Mas eu optei por pegar questões que têm o mesmo tipo de estrutura do que o Enem, talvez não tenha a mesma quantidade de texto, né? Que o Enem adora texto, mas com o mesmo tipo de estrutura, o mesmo tipo de arquitetura, para a gente poder ter aquela sensação do Enem mesmo, questões inéditas, beleza? A gente liberou a lista mais cedo para quem quisesse, né, uns dias antes, para quem quisesse já fazer e participar da missão aprovação de hoje, só para corrigir, né, que seria interessante, mas fazer em conjunto também é algo legal, não vejo com maus olhos não. O importante é se manter estudando, beleza? O interessante, né, para poder otimizar tudo, seria tipo, vou tentar a lista, fazer a lista, né, aquelas que eu realmente não consegui, a gente pode, sei lá, jogar um ChatGPT da vida, alguma coisa do tipo, né? Pesquisar a questão, mas num cenário ideal, essa que eu não consegui, vou participar da missão de aprovação, o professor resolve, ou às vezes fui até certo ponto, travei, não consegui achar alternativa, que aí esses destraves nos ensinam bastante, certo? Mas então vamos começar. A primeira questão diz o seguinte, vou pegar os pincéis aqui. Tá assim, ó, um lojista comprou 625 camisas e vendeu cada uma delas por X reais. Beleza. O custo de sua compra foi igual ao valor exato da venda de 500 camisas. Então vamos lá. Com a venda de todas as camisas, o percentual de lucro obtido pelo lojista em relação ao custo foi... Marco, eu não sei o valor da camisa, né? X reais que ele falou, né? Comprou 625 camisas e vendeu cada uma delas por X reais. O custo de compra foi igual ao valor exato da venda, certo? Mas igual ao valor exato da venda de 500 camisas. Beleza? Então vamos lá, vê se vocês concordam comigo. Deixa eu rachar esse quadro aqui. Vê se vocês concordam comigo. Se ele comprou 625 camisas, o custo que ele teve foi foi o mesmo valor que ele gastou para poder vender 500 camisas. Vocês concordam que o custo dele foi de 500x? Por que 500x? Porque cada camisa custa o quê? Para vender, né? O preço de venda dela é X reais, certo? Tudo bem? Esse é o custo.
Só que a venda, ele vendeu as 625 camisas, certo? Porque ele perguntou, com a venda de todas as camisas, o percentual de lucro obtido. Então, ele vendeu um total de 625x. Beleza? Galera, qual que seria, então, vamos chamar de venda não, vamos chamar de receita. É o termo que o Enem costuma trabalhar mais com ele, né? Se eu tenho uma receita de 625x e eu tenho um custo de 500x, nós sabemos que o lucro é igual a receita menos o custo. Então vai ser 625x menos 500x, o que me dá um lucro de 125x. Marco, mas eu não sei o valor da camisa. Você não precisa saber, porque ele não te pediu, não foi a porcentagem? Para a gente poder achar a porcentagem, dá para montar uma regrinha de 3. Ele quer a porcentagem do lucro obtido pelo lojista em relação ao custo. Então ele está usando como referência o custo. De quanto foi o meu custo? 500x. Então ele é a minha referência, ele é os meus 100%. Ele quer saber a porcentagem do lucro? Quanto de lucro a gente teve? 125x. Qual que vai ser a porcentagem do meu lucro? Eu não vou colocar x aqui para não confundir com esse x, tá? Vou colocar y. Tudo bem? E aí o que a gente faz? Em porcentagem a gente monta uma regra de 3, sempre que é diretamente proporcional. Então a gente sempre multiplica cruzado. Então vai ficar 500xy. Lembrando que eu estou interessado é no y. Que é igual a 125x vezes 100. Vai dar o quê? 12.500. X. Olha só. Eu tenho x de um lado e x do outro. Posso cortar assim, Marco? Pode, porque aqui ele está multiplicando, tá? Se eu passar para lá, ele vai passar o quê? Dividindo. Vai ficar x dividido por x. Tudo bem? Por isso que esse x não faz diferença. Não precisava saber o valor da venda, né? Então esse 500 eu vou fazer do mesmo jeito. Passar para cá dividindo. 14.500 dividido por 500. Simplificar esses zeros aqui, ó. 125 dividido por 5. 125 dividido por 5, o pessoal que já me acompanha há um tempo, já é aluno nosso aqui, já sabe disso. Mas eventualmente tem alguém aí de casa que não tem esse macetinho, vou passar para vocês. Ó. Toda vez que a gente faz uma divisão por 5, eu mesmo não faço divisão por 5. O que eu faço, galera? Eu pego o valor que eu estou querendo dividir por 5 e eu divido ele por 10. Porque dividir por 10 é muito fácil. É só andar com a vírgula. Pô, Marco, mas aí você quer dividir por 5 porque você está dividindo por 10? Bom, basta eu dividir por 10 e depois multiplicar por 2. Por quê? 10 por 2 é quanto? 5. Então olha como é que fica belezinho aqui, ó. 125 dividido por 10, 12,5. Vezes 2, 12,5. Com 12,5 dá o quê? 25. Aí, ó, dividir por 5 de cabeça. 25%. Letra C. Tranquilo? Show de bola. Podemos avançar? Foi suave essa aí, né? Só para aquecer, hein? 2. O texto, essa questão é a cara do Enem. Ó. Texto, gráfico e pergunta. Beleza? O texto e o gráfico a seguir foram adaptados do documento Notas sobre o Brasil no PISA 2022, do INEP, né, do Ministério da Educação. No Brasil, 27% dos estudantes atingiram pelo menos o nível 2 de proficiência em matemática, porcentagem significativamente menor do que a média dos estudantes entre os países da OCDE, que é de 69%. No mínimo, esses estudantes podem interpretar e reconhecer, sem instruções diretas, como uma situação simples pode ser representada matematicamente. Por exemplo, comparar a distância total de duas rotas alternativas ou converter preços em uma moeda diferente. É de assustar, né, esse tipo de dado. 27% das pessoas conseguem fazer isso. Apenas. Né? Já coloca vocês assim numa posição de privilégio, né? Ok, vocês que estão estudando com frequência.
Então, olha só, o gráficozinho aí deixei pra gente, ó. Alunos de baixo desempenho, com pontuação abaixo do nível 2, estão marcados de uma cor. Alunos de alto desempenho, pontuação nível 5 ou superior, estão marcados de outra cor. Aí eu tenho na primeira linha, eu tenho 3 disciplinas, né? Matemática, literatura e ciências. O primeiro parzinho de linhas aí, a primeira linha fala do Brasil, a outra linha fala sobre a média da OCDE. Beleza? Então, vamos analisar a matemática, que foi o que ele citou no texto. No Brasil, por esse gráfico aí, ó, 73% dos alunos têm um desempenho baixo, abaixo do nível 2. Beleza? Faz sentido com o dado do texto, né? O texto não falou que são 27% que estão acima do nível 2? Marque essa barrinha escurinha aí bem no finalzinho. Seria quem estaria acima do nível 5. No Brasil aí nem foi computado, né? Ok. Qual que seria a média da OCDE aí, ó? A média seria alunos de baixo desempenho, abaixo do nível 2, 31%. Ou seja, o restante dessa barra seria alunos acima do nível 2, que dá, no caso aí, 69%. E ainda tem uma pequena faixa, que é aqueles que estão acima do nível 5, que é o quê? 9%. Deu para poder entender a interpretação do gráfico aí? Show de bola. Vou passar para a página seguinte. Considerando o texto e o gráfico, que tratam do desempenho dos estudantes brasileiros no PISA 2022, é correto afirmar que o percentual de alunos do Brasil que atingiu, letra A, que atingiu pelo menos o nível 2 de proficiência em ciências é de 45%. Vamos lá olhar em ciências. É de 45%, galera? Não. Quem atingiu o nível 2 é de quanto? 45%, galera. Ué, Marco, por que é 45%? Porque a primeira barra do gráfico me fala quem está abaixo do nível 2. Ah, tá, do Brasil também. Certo? Aí, olha só, vamos refazer a pergunta, ó. Considerando o gráfico e o texto, letra A, que atingiu pelo menos nível 2 de proficiência em ciências é de 45%. O que é pelo menos nível 2? Do nível 2 para frente, para cima. Tudo bem? Aí a gente vai lá nas ciências. Quantas pessoas, qual que é a porcentagem que atingiu até o nível 2? 55%, vocês concordam? Nas ciências. Então, se 55% atingiram até o nível 2, 45% atingiram acima do nível 2. Nível 2 para frente. Ok? No Brasil, né? Não entendeu? Tá. Vamos fazer então com a matemática, que tem um dado no texto, para poder ficar claro? Vamos olhar o gráfico. No gráfico, o que significa, da matemática, o que significa o 73? Alunos que estão abaixo do nível 2 do Brasil. Exatamente. Então, os alunos que estão acima do nível 2 são exatamente quantos? 27. Por que são 27? Porque 73 mais 27 dá 100%. Ah, tá, entendi. Ou você está abaixo do nível 2, ou você está acima do nível 2 para baixo, do nível 2 para cima. Certo? Faz sentido para vocês? Agora vamos olhar ciências. O que significa o 55 do Brasil? Abaixo do nível 2. O que o texto perguntou? Pelo menos nível 2. O que é pelo menos nível 2? Do nível 2 para cima. Se 55 está para baixo, 45 está para cima. O total tem que ser o quê? 100%. Ficou claro? Tranquilo? Podemos marcar aí com segurança a letra A? Essa questão é do Unicamp, mas assim, muito Enem ela. Mas muito mesmo. Cara do Enem. Pergunta, gráfico, análise, marca e segue o baile. Tem um monte de questão assim. Beleza, então essa 2 por nossa análise, letra A. 3. Olha uma questão curtinha, que é da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, de São Carlos, em São Paulo. Mas é uma questão bem interessante, olha. Em uma eleição com 80% dos votos apurados, o candidato X tinha 35% dos votos. Matematicamente, a porcentagem máxima dos votos que o candidato X
pode alcançar no final da apuração é: por que eu peguei essa questão, sendo que ela tem apenas 2 linhas? Sendo que o Enem dificilmente vai ter uma questão com esse tamanho de estrutura. Porque a ideia que é trazida nela é uma ideia que dá para ser usada quase que em toda questão que aparece no Enem. Tipo assim, via de regra, podemos usar o que eu vou fazer aqui agora. As exceções que não dá para poder fazer isso. Beleza? Então, por exemplo, reta final, estou me preparando, ainda estou dando uma patinada nas questões de porcentagem. Posso usar essa ferramentinha que eu vou mostrar aqui agora como é que funciona com segurança, correndo um pouquinho só de risco para o Enem? Pode. Beleza? Quem já conseguiu vencer essa parte aí da porcentagem, não está patinando mais, já domina essa ferramentinha. Que ferramentinha que é essa? Galera, todas as vezes que eu tiver com um problema de porcentagem em que eu não souber quem é o 100%, eu posso falar que o 100% é o quê? 100. Vai funcionar todas as vezes? Não. Mas pensando no Enem, é uma quantidade muito pequena de questões que dá errado. É tipo assim, de cada 60 questões que funcionam, uma não funciona. Tá correndo risco? Tá, mas é muito pequeno. Dá uma olhada só. Em uma eleição com 80% dos votos apurados. Ele nem me falou se é cidade, se é estado, se é país. Vamos considerar que é cidade, beleza? Sei qual cidade que é? Não. Nem sei se é cidade ou não. Sei quantos habitantes que tem? Não. Então fica difícil, não é? Então pra gente vai ter o quê? 100 habitantes. Olha essa estrutura. De 100 habitantes, quantos votos já foram apurados? 80. Então vamos colocar aqui, ó. Apurados. 80. Tudo bem? E aí, ó, dos votos apurados, o candidato X tinha o quê? 35% dos votos. Então, ó, para o candidato X, eu vou calcular 35% de 80. Aí eu vou saber quantos votos que esse candidato tem. Beleza? Preste atenção no que vai acontecer aqui, ó. Ao fazer esse cálculo aqui, ó, 35 vezes 8 dividido por 10, vai dar um número inteiro bonitinho. Mas e se não desse, Marco? Vamos supor que desse um resultado aqui, chutando um valor qualquer, tá? 23,2. Não tem como ter 23,2 pessoas. Galera, é porque a gente considerou que teriam 100 habitantes. Se fossem 100 mil habitantes, o seu 23,2 ficaria o quê? 23.200, entenderam? Então não tem problema se os valores ficar picado no meio do rolê não, tá bom? Seguindo, vamos fazer 8 vezes 35? Outra jogadinha esperta que eu gosto de fazer quando eu estou multiplicando um número par por um número ímpar. O que acontece? Todas as vezes que eu pego um número ímpar e multiplico por um número par, e a conta fica um pouquinho desconfortável para poder fazer na mão, o que seria desconfortável? Precisar gastar caneta. O que eu faço? Eu pego um número ímpar e dobro ele. O dobro de 35 é quanto? 70. E aí eu pego o meu número par e corto ele pela metade. Esse 8 vira o quê? 4. Agora a conta ficou muito mais confortável. Ficou ou não ficou? Vai funcionar todas as vezes, Marcos? Todas as vezes, sem exceção. Número ímpar vezes número par, dobra o ímpar, corta o par pela metade. Sua conta vai ficar muito mais gostosinha. Beleza? 70 vezes 4. Eu nem preciso fazer o 70 vezes 4, né? Eu posso fazer só o 7 vezes 4. Dá o quê? 28. Ou seja, o meu candidato X tem 28 votos. Só que 28 de 80, é ou não é? Aí qual foi a pergunta do problema? Matematicamente, a porcentagem máxima que dá para ele poder chegar. Qual que seria matematicamente o máximo que ele dá para poder chegar? Dos meus 100 habitantes, eu já apurei quantos? 80. E desses 80, ele tem quantos votos? 28. Ok? Tudo bem? Quantas pessoas ainda faltam ser apuradas? 20. Vocês concordam comigo? Já apurei 80. Então, qual que é o máximo que esse X consegue chegar? Se todos os 20 que faltam votar nesse cara, ele vai chegar no máximo a quantos votos? 48 votos. Mas, Marco,
Ele não perguntou os votos, ele perguntou a porcentagem. Essa é a mágica de chamar a população de 100. Se eu tenho 48 votos numa população de 100 habitantes, eu tenho o quê? 48%. Beleza? Ou seja, letra E. Beleza? São os atalhozinhos que a gente vai enxergando, né? Beleza. Questão 4. A questão 4 me diz o seguinte. Suponha que na eleição de 2024 para prefeito em uma cidade brasileira, 3 candidatos estão concorrendo. Candidato A, candidato B e candidato C. 2 dias antes da eleição, uma pesquisa eleitoral com 1.000 pessoas, aí agora eu já não posso inventar meu 100%, ele me deu um valor, né? Com 1.000 pessoas entrevistadas, apurou que 45% dos entrevistados disseram que votariam em A, 30% disseram que votariam em B e 25% disseram que votariam em C. Entretanto, 20% dos eleitores de cada candidato afirmaram que ainda poderiam mudar de opinião antes do dia da eleição. Ok? Tranquilo? Show de bola. A probabilidade, em percentual, de que um eleitor escolhido aleatoriamente entre os entrevistados seja declarante de voto no candidato A e mantenha sua decisão até o dia da eleição é... Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar é se teve gente que não vota nos candidatos e se teve gente que vota em mais de um. Como é que eu sei disso? Pois falaram que pode mudar de ideia. Poder mudar de ideia ainda não é mudar de ideia, certo? Tá, como é que eu sei disso? Quantos por cento votaram em A? 45. Quantos por cento votaram em B? Falaram, né, que vão votar em B? 30. Está dando 75. Certo? Quantos por cento votaram em C? 25. Deu 100%. Deu ou não deu? Então eu varri todo mundo. Perceberam? Só que eu não tinha 100 votantes. Eu tinha quantos votantes? 1.000. Então vamos ver quantos que a gente tinha de candidato A? Candidato A. 45% de 1.000. Galera, olha como é que eu tiro porcentagem de números que são múltiplos de 100. É só acrescentar um zero. 45% de 100 é 45, não é? 45% de 1.000, que tem um zero a mais, dá o quê? 450. Pronto. Muito mais fácil. B. Qual que era a porcentagem de B? 30. Então aqui vai ser o quê? 300. E C? 250. Tudo bem? Só que olha só o dado que ele me trouxe, ó. 20% dos eleitores de cada candidato afirmaram que ainda poderiam mudar de opinião. Certo? Então vamos puxar uma setinha aqui de dúvida. Porque quem pode mudar de opinião está em dúvida. Vocês concordam? Qual que seriam os candidatos duvidosos dos que votariam no candidato A? Bom, ele falou que é 20% de cada, é ou não é? Então vou fazer 20% dos duvidosos de A, duvidosos de B e duvidosos de C. Olha como é que eu faço conta com 20%, para evitar gastar caneta. 10% é um valor muito tranquilo, é ou não é? 20% não é o dobro de 10%? Então vamos lá. Quanto que é 10% de 450? 45. O dobro então vai dar? Pronto. Então eu tenho 90 duvidosos aqui em A. Certo? Quantos duvidosos aqui em B? Seguindo a mesma lógica, 10% é 30. 20% dá o quê? 60. E aqui os meus duvidosos me dão um total de 50. Se eu quiser achar os não duvidosos, é só fazer a subtração. Tudo bem? Vamos ver se vai ser necessário pela pergunta do problema. A probabilidade em percentual
de que um eleitor escolhido aleatoriamente entre os entrevistados seja declarante de voto no candidato A e mantenha a sua decisão até o dia da eleição é... Bom, o cara tem que manter a decisão, é ou não é, galera? Para ele poder manter a decisão, ele não pode estar na dúvida. Dos 450 que votam em A, quantos que estão na dúvida? 90. Então, quantos que têm certeza em A? 360. Então, a probabilidade de que eu pegue um aleatoriamente, probabilidade, e de que ele vote em A sem mudar de ideia, é de 360, num total de quantos candidatos? De quantos pesquisados? 1000. Marco, mas não tem essa alternativa para poder marcar. Por que não tem essa alternativa para poder marcar? Porque ele te pediu em porcentagem. O que é uma porcentagem? Não, porcentagem. É uma fração em que o denominador é quanto? 100. Tá bom. 36 sobre 100 é a mesma coisa que 36%, letra D. Marco, e se eu caísse numa fração esquisita, tipo 11 sobre 13? Como que eu ia fazer virar a porcentagem? Era só fazer a divisão. E aí o número que você achar, anda com a vírgula 2 vezes. Dá certo também. Beleza? 11 por 13 dá uma continha bem chata, né? São dois números primos. Beleza? Mas é só fazer a divisão, vai dar 0, alguma coisa. Caminha só duas casas com a continha, né? Para você poder arredar a vírgula 2 vezes e ter lá sua porcentagem. Show? Beleza. Questão 5. A nossa questão de número 5 nos diz o seguinte: uma faculdade oferece 2 cursos de especialização, um no período da manhã e o outro no período da noite. O número de alunos inscritos nesses 2 cursos juntos totaliza 84 alunos, sendo que a razão entre o número de alunos inscritos no período da manhã e o número de alunos inscritos no curso do período da noite é 2/5. A diferença entre o número de alunos inscritos nesses 2 cursos é... Isso é uma questão do assunto que a gente costuma chamar de modelagem. O que é modelagem? Eu não tenho uma fórmula, mas com os dados que ele me deu, eu consigo montar uma equação. Show? Vamos então equacionar nosso problema? Vamos lá. Eu tenho uma turma de manhã e noite, não é? Então, se eu pegar manhã mais noite, ele me falou que eu tenho o quê? 84 alunos. Isso é uma equação, não é? É uma equação que desse jeito, só ela, eu não consigo resolver, porque eu tenho 2 letras e uma equação só. Mas, se eu conseguir produzir uma outra equação usando as mesmas 2 letras, aí eu vou conseguir resolver. Marco, a gente vai conseguir produzir uma outra? Vai, porque ele me falou que é o seguinte, ó. A razão, o que é razão? Uma divisão. A razão entre o número de alunos inscritos no período da manhã e o número de alunos inscritos no período da noite. Então, manhã dividido por noite é o quê? 2/5. Aí ele está querendo a diferença da manhã para a noite, não é? Para a gente poder achar essa diferença, nós vamos ter que achar os 2 valores. Tudo bem? Mas aqui está bem tranquilo. Aí aqui a gente escolhe quem que a gente isola, né? Ou isola amanhã, ou isola à noite, substitui na outra equação, isola na de cima, isola na de baixo. Vai fazer muito pouca diferença no trabalho que a gente vai ter aqui. As equações elas estão bem redondinhas. Como que eu faria? Eu faria da seguinte forma. Eu ia pegar esse noite que está dividindo e traria para cá multiplicando. Tudo bem? E pegaria esse 5 que está aqui dividindo e traria para cá multiplicando. Ficaria 5 vezes manhã é igual a 2 vezes noite. Até aí, belezinha? O que mais eu faria? É tipo multiplicar cruzado, basicamente isso. Certo? É porque não existe multiplicar cruzado, Led. Beleza? Multiplicar cruzado é uma gíria matemática. É tipo assim, se está de um jeito, na verdade, esse trem de estar multiplicando e passa para lá dividir, também não existe não. Porque a gente não passa as coisas para lá e para cá. Na verdade, o que eu fiz aqui, ó, é tipo, tem um 5 aqui, tem ou não tem?
eu multipliquei o lado esquerdo por 5 e o lado direito também. Só que o 5 daqui cortou com esse aqui. Aí surgiu um 5 aqui. Ok? É isso que a gente faz, na verdade. A gente fala de passa para lá e passa para cá é para poder fazer o negócio ficar mais fácil. É, porque não existe, né? O problema do multiplicar cruzado é porque tem a multiplicação de frações, que a galera confunde. O que é multiplicação de fração? Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Aí no momento de desatenção, de distração, de cansaço, a pessoa vai lá o quê? Multiplica cruzado. Por isso que eu não gosto de falar isso. Porque já tem uma operação que multiplica envolvendo frações. Vai seguindo. Marco, aqui eu vou ter que... Para que você passou os dois lados aqui, tipo, multiplicou cruzado e tal, sendo que você vai ter que isolar um dos lados? Não vou não. Eu vou pegar essa equação toda aqui, ó, e multiplicar ela por 2. Mas os valores vão aumentar. Gente, os valores vão ficar ruins de fazer conta de qualquer maneira. Certo? Só que se eu multiplicar isso aqui por 2, olha o que vai acontecer. 2 vezes m. 2m. Lembrando que tem que ser do lado esquerdo e do lado direito. 2 vezes m. 2m. 2 vezes 84. 168. Por que você fez isso, Marco? Olha só. 2m não é a mesma coisa que 5m? Então eu posso colocar esse cara aqui, ó. Ok? Olha como é que vai ficar. 2m, que já estava aqui, mais 2n. 2n é o quê? É igual a 5m. Tá. Mais 5m é igual a 168. 7m é igual a 168. Dessa forma, a única conta de divisão que a gente vai ter que fazer é essa aqui, ó. Beleza? Que vai dar 24. 24? 24. M é 24. Mas os dois juntos não tem 84? Então N é 60. Só que ele não me pediu quanto é junto, ele me pediu qual é a diferença. Qual a diferença entre 60 e 24? 60 menos 24 vai me dar uma diferença de, uma variação aqui, ó, de 36. O que me permite marcar a alternativa C. Pegando os atalhos, ela fica mais agradável de ser feita, né? Ou menos desagradável, se você se preferir. Seguindo. 6. Deixa eu apagar o lado de cá. Tem quantos aí, João? Agora tem 7. Pô, precisava que tivesse mais, fazer um avisozinho aqui, uma chamada para semana de revisão. A revisão online vai saber? Não. Mas vai ter um descontão para quem está aqui participando da semana da aprovação, da missão aprovação. E quem não é aluno. Porque a gente vai fazer as 2 semanas temáticas, já eu falo sobre elas. Que é semana que vem de humanas e a outra semana de exatas. Aí tá no link também. Aí tá com um precinho top para quem está participando aqui hoje, para quem está participando. É o quê? Podia dar no link também, né? O quê? Desconto? Da Weng? É, Uai, vai ser com a chefia, tudo é conversado. Tudo é conversado. É. Barato, o combinado não sai caro, né? Verdade, verdade. Vamos lá. Mas a prova do Enem. Então, o problema da UENC, cara, na verdade é o problema da nossa região. A galera só estuda com edital publicado. Aí o custo fica. Tanto que, tipo, a procura das matrículas para o curso para a UENG está baixíssima, pouquíssima procura. É, tipo, a gente tá divulgando, tá fazendo marketing, tá bonitinho, mas, ou seja, a galera sabe que tá rolando, vê o negócio, mas não procura, porque não tem edital. Exatamente, porque não tem edital. A galera da nossa região só estuda com edital. Pois é, então. Aí o que que acontece? Porque o povo ainda tem medo do edital não ser publicado. Sendo que a gente sabe que todo ano é publicado. Tem vestibular da UENG todo ano.
aí deixa para poder estudar só quando tem um edital. Para quê? Para ser de última hora. Mas a gente tem que adequar o mercado, né? A gente não faz as regras, a gente só segue. Vamos lá? 6. Observe, devia ter um textinho antes aí, por isso que também esquisito esse início. Ó. Observe ainda na imagem da Baía de Guanabara, então deve ter falado dela aí no texto antes, né? Os pontos A em Magé e B na ilha de Paquetá, C na ilha do Governador. Beleza? Ok. Admita que uma embarcação navegue sempre em linha reta do ponto A até o ponto B, percorrendo 6 km. Em seguida de B até C, por mais 5,3 km. Por fim, retorne de C até A. Admita ainda que o triângulo ABC é retângulo em B. Ou seja, se eu fechar aí do A até C, eu vou ter um triângulo retângulo, então eu posso usar todas as relações de triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente, se você me der ângulo, né? Beleza. A distância entre os pontos C e A em quilômetros é aproximadamente igual a... a pergunta foi 2 vezes aí, né? A distância, um errinho de digitação. Bom, bem tranquilo, né? Basicamente ele quer testar nosso Pitágoras. Pô, Marco, é uma questão muito bobinha dessa. Você acha que é provável que caia? É e não é bobinha, porque ele te deu 2 pontos aí que te cobram habilidades e competências do Enem, por mais que não seja a questão do Enem. Porque olha só, de B até C, aliás, de A até B, a distância é de quanto? 6 km, vai ser um dos catetos. Só que de B até C, qual que é a distância? 5,3. Não é um número muito confortável para poder trabalhar dentro do Pitágoras. É? Então ele está testando a sua matemática básica. Tipo assim, o aluno, será que ele sabe bem basicamente o que é um Pitágoras? Sim, então ele vai conseguir montar. Será que o aluno está com a matemática básica em dia? Bom, se tiver ele vai fazer, se não ele vai deslizar. Beleza? Vamos lá. Vai virar Beyblade, né, gente? Vocês concordam que AC é hipotenusa, galera? Sim. Então, AC quadrado é igual a 5,3 quadrado mais 6 quadrado. Não é assim que o pitagorão da massa fala pra gente? Ok. Então, vamos lá. AC quadrado vai ser igual... Marco, eu não posso pegar esse 5,3 e arredondar para 5, não? Galera, é um arredondamento muito grosseiro. Dá uma olhada nas alternativas. Elas estão muito próximas uma da outra, não é? Se eu fizer esse arredondamento, eu estou correndo risco de sair da alternativa correta e cair numa incorreta. É melhor deixar para arredondar, quanto mais no final você arredondar, melhor. Beleza? Então vamos ter que sofrer um pouquinho fazendo aquela conta ali. Ah, bem pouquinho, né? Não é muito não. 5,3 vezes 5,3 nem incomoda tanto assim. 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 3 é 15, foi 1. 5 vezes 5 é 25, com 1 dá 26. Ó, nem doeu, ó. 2 casas, 28,09. Ali já é um arredondamento ok. Estou arredondando lá na segunda casa depois da vírgula. Beleza? Mas vamos manter o valor por enquanto. Fica 28,09 mais 36. Quanto é que dá essa brincadeira? Parecendo o bicudo no boteco, né? Quanto é que dá essa brincadeira? 28,09 mais 36. 28 mais 36 é o que, meu povo? 64,09. Aqui tá de boa arredondar. Tá muito pertinho de 64, tá ou não tá? Então, beleza. AC é aproximadamente raiz de 64. Então, meu AC vale quanto? Aproximadamente 8. Que dá para marcar a letra B. Vamos fazer uma pequena tentativa aqui de fazer a conta já arredondando antes de fazer o quadrado? Ficaria 5 ao quadrado, que é 25. Beleza? 25, se eu arredondasse, né? 25 mais 36. Quanto que dá 25 mais 36? Daria 62, 61. 61. A raiz de 61 é 7, alguma coisa, não é? Dependendo desse vírgula alguma coisa que apareceria aí, ó, a gente poderia marcar a letra A, né? Tem que tomar cuidado com esses arredondamentos, tá, galera? Ok. 7.
Duas circunferências com raios 1 centímetro e 3 centímetros são tangentes no ponto P, conforme a figura abaixo. A reta R tangencia as duas circunferências nos pontos A e B. Assinale a alternativa que corresponde à distância em centímetros entre os pontos A e B. Beleza. E meu papel grudou. Tá. A gente tende a achar que essa distância entre A e B é a soma dos raios, certo? É o raio da menor mais o raio da maior. Não é. Por que não é o raio da menor mais o raio da maior? Para eu poder medir a distância de um raio de uma circunferência mais o outro raio da circunferência, eu tenho que conseguir emendá-los por dentro da circunferência, não por fora. Ok? Pô, Marco, como é que a gente vai fazer essa questão então? Ela é mais fácil do que parece. Vou tentar fazer o desenho dela aqui, tá? Tentar, viu, meu povo? Não julguem muito assim, muito o meu desenho não. Julga só um tiquinho, tá? Julga de leves. Ficou mais ou menos, ficou não? O que vocês acham? Tá bom, tá bom. Tá aceitável? Tá bom. Então tá bom. Eu sei o raio dessa menor que é 1, e eu sei o raio da maior que é 3. Então eu tenho certeza que ao emendar os raios, essa distância que eu vou fazer aqui em azul vai ser uma distância igual a 4. Todo mundo concorda? Show de bola. Ele me disse que essa reta é tangente às circunferências. O que significa isso? Que ela rela nela aqui por fora. Não é assim? Ok. E se está relando nela por fora, essa distância aqui, ó, mede quanto? 1, que é o raio da circunferência pequena. Então essa aqui mede quanto? 3. Aí se eu vier aqui e mandar uma retinha aqui, ó, vral. Se esse pedaço é 1 e tudo é 3, esse pedacinho que sobra aqui é quanto? 1,5? 2? 2? 2? É, ué. Esse aqui é 3. E aí? Esse aqui é 1. Ficou 2. Ficou não, Led? Não entendi, não. Talvez eu estou te tampando, né? Também. Não é tangente aqui? 3. Aqui não é 1? Então, se aqui tem 3 e aqui tem 1, se de 3 eu tiro 1, sobra quanto? Entenderam agora? Fez sentido agora? 2. E esse angulinho aqui é de quanto? Olha o pitagorão da massa aqui. E o que significa esse pedaço aqui? É a distância de A até B. Só que em vez de medir aqui pela reta, eu medi pelo lado de fora dela. Tranquilo? Eu não conheço essa aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de X? Dá um triângulo pitagórico? Não dá não, porque aqui é hipotenusa. Mas vamos lá. Aqui é X, né? Beleza? Então aqui, ó. Aqui, X. O 4 está de frente para o ângulo de 90, então ele é a hipotenusa. 4 quadrado é igual a x quadrado mais 2 quadrado. O 4 quadrado me dá 16, igual a x quadrado mais 4. Mais 4 vem para cá o que, meu povo? É menos 4, né? 16 menos 4 vai me dar o quê? 12. Laisa sempre pega a referência, né, Laisa? Aí esse quadrado passa para cá na forma de raiz. X vai ser raiz de 12. 12 tem raiz não, Marco. Mas tem como dar uma picadinha dele, tem ou não tem? 12 é 4 vezes 3. 4 tem raiz. Quanto que é a raiz de 4? 2, né? Aí o 3 não tem e fica lá preso lá, coitado. 2 raiz de 3. Letra? B ou dado? D? Bíblia ou Deus? Deus.
D de Deus. A de amém, B de Bíblia, C de Cristo, E de igreja. É igreja. C é de cruzeiro. C de Cruzeiro Esporte Clube. Pode ser Clube Atlético Sem Dinheiro. Tá quebrado, tá quebrado. Deve todo mundo. Vamos dar a volta. Eu confio. Dá a volta nos credores? Correndo agiotas. Igual que pô, procura agiota fraca e ruim de tiro. Caramba, vai comprar. Vamos lá. Questão 8. Mais uma da Faculdade de Ciências Médicas. Lá de São Carlos, em São Paulo. Um ciclista em uma pista circular de 50 metros de raio percorreu em determinado treino 84 quilômetros. Ok? Admitindo que π é 3,14, o número máximo de voltas que o ciclista completou ao redor da pista, bom, vocês concordam que a pista é circular e ele está dando volta nela, ele está rodando no perímetro da circunferência? Então, cada volta do nosso ciclista, uma volta é 2πr, que é o perímetro da circunferência. E deu π, deu ou não deu? Vamos substituir esse π no final, para a gente tentar fazer umas continhas mais confortável? Tá bom. Uma volta, então, fica sendo o seguinte. Quanto que é o raio, galera? 50 vezes π vezes 2. Vai dar 100π. Até aí, tudo bem? Show de bola. Só que ele, nesse treino dele, ele rodou o quê? 84 quilômetros. Beleza? Então tá bom. 84 quilômetros vai ser 84 mil metros. Vocês concordam comigo? Aí olha só, jogadinha esperta. Ó. Se eu pegar a distância total que ele percorreu, certo? E dividir pelo tanto que ele andou em uma volta, vocês concordam que ali eu acho o número de voltas? Certo? Tá bom. Aí olha só, os números estão bem picadinhos e meio próximos uns dos outros, é ou não é? Tá. Aí aqui eu escolho, aqui eu tenho que fazer a escolha. Ou eu simplifico aqui os dois zeros com 100, aí vai ficar 840 dividido por 3,14, beleza? Ou eu coloco 3,14 aqui e faço 100 vezes 3,14, e aí vai ficar 314. 84 mil dividido por 314. As duas contas são ruins, e as duas contas vão chegar no mesmo lugar, certo? Marcos, será que não tinha jeito de dar uma arredondadinha nesse trem, não? Não, porque as alternativas estão muito próximas. Olha só, letra A 258, na letra B 261. Está pertinho demais, tá ou não tá? Se elas fossem bem distantes, eu sapecava um 3 ali no lugar do π, boas. Segue o baile. É 3,14, vou arredondar para 3. Estou correndo risco? Estou correndo risco. Mas esse risco com essas alternativas não dá para correr. Vamos ter que fazer a conta. Nesse caso, a escolha que daria menos trabalho é substituir o π antes de cortar os zeros ali. Marco, mas se você cortar os zeros, o número vai ficar menor. Vai ficar 840, vai ou não vai? Mas na hora que eu fizer 840 dividido por 3,14, eu vou ter que colocar zero de novo para poder igualar as casas. Então o zero que eu cortei vai aparecer de novo. Porque para fazer divisão com vírgula tem que igualar as casas, tem ou não tem? Então é melhor não cortar. Beleza. Vou fazer então, ó, 84 mil dividido por 314. Dá duas vezes, dá ou não dá? Vou pegar o 840 aqui, ó. 840 por 314 me dá duas vezes. 2 vezes 314, 628. 628 para chegar em 840, dá quanto? 628, 212. Desce o zerinho aqui. É agora que a gente vai ver se a gente faz a conta até o final ou não, né?
2.120 dividido por 314. Aí, ó, a gente vai usar as alternativas a nosso favor. Eu tenho opções aí com 5 e com 6, é ou não é? 258, 261, 264, certo? Então, quando eu for fizer isso aqui por isso aqui, ou vai dar 5 ou vai dar 6, para eu não ficar testando, vou testar direto com 5. Pode ser? Vamos fazer aqui rapidinho, ó, 314 vezes 5, 20 com 2, 5 vezes 1, 5 com 2, 7, 5 vezes 3, 15. É 6, ó. Porque cabe mais 314 aqui. Cabe ou não cabe? Até chegar, então é 6. É 260 alguma coisinha. Vamos botar mais 314 aqui? Que aí fica vezes 6. 4, 8, 18. Agora já não cabe mais, né? Vai passar se eu botar ali. Tudo bem? 6 vezes 314, 1884. Para 2120, dá o quê? 200... Não, 200 não. 236? Pra mim é 300. Eu tô fazendo de cabeça, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui dá 1.806, 16, 116, 2.000. 236. 236. Aí tem mais um zero para descer aqui, ó. Aí aqui, galera, ó, se 2.120 dividido por 314 deu 6, 2.360 dividido por 314 vai dar mais do que 6, é ou não é? Então é 200, só sobrou letra E, 267. Posso parar minha conta. Beleza? 9. No pentágono regular XYZVW, se O é o ponto de interseção das diagonais XZ e YV, então a medida em graus do ângulo XOY é igual a... Se eu não produzir a figura, fica impossível resolver a questão. Ela é: onde que está a informação chave? Que o pentágono é regular. O que significa uma figura ser regular, meu povo? Todos os seus lados são iguais. O pentágono regular é o mesmo formato do prédio do Pentágono nos Estados Unidos. Ele chama isso justamente porque ele é um pentágono regular. Vou tentar fazer um pentágono regular, tá? Julguem, mas julguem pouco, por favor. Mas seriam todos os lados ou todas as arestas? Ah, não, aresta não é. A aresta, no caso, vai ser os lados. Aqui, ó. Tá quase, peraí. O nome é horadinho aqui. Pouca coisinha fica bom. Então, assim, se você estiver com muita vontade, boa vontade, assim, humor legal, dá para poder enxergar ele regular. Tá bom? Vamos lá. Qual que é a sequência de vértices que ele me falou aí, ó? X, Y, Z, V, W. Mas onde é que está o X? Galera, não importa, porque, tipo assim, se é uma figura, não é? É como, imagina, tipo, sei lá, um pedaço de madeira com esse formato. Eu posso rodar ele, posso ou não posso? Então, eu posso colocar o X em qualquer um dos vértices. Só que eu tenho que colocar na sequência que está aparecendo aí. Beleza? Eu vou começar por aqui, ó. X, a próxima letra é o quê? Y, Z, V e W. Beleza? Então tá. O é o ponto de interseção das diagonais XZ e YV. Vamos fazer essas diagonais? X, Z. Vou fazer mais aqui, peraí. XZ e YV.
V. V. Correto? Ele falou que a interseção é o ponto O. Esse aqui é o O. Ok. Aí ele me falou o seguinte, ó. A medida é em graus do ângulo XOY é igual a XOY. Esse ângulo aqui. Certo? Qual que é a característica dos ângulos internos de uma figura regular? Todos os ângulos dela são o quê? Iguais. Vocês concordam comigo? Além de todos os ângulos dela serem iguais, nós sabemos que esse ângulo aqui que eu estou querendo, né? Vamos chamar ele de X? X. Não, X já tem aqui. Chama ele de alfa. Pode ser alfa? Beleza? Qual que é a característica que eu tenho aqui? Numa figura regular, todos os ângulos são iguais. E num polígono, eu sei quanto que dá a soma dos ângulos internos. Qual que é a soma dos ângulos internos de um polígono? A soma dos ângulos internos é o quê? N menos 2 vezes 180. Tudo bem? Então tá bom. N é o número de lados. Quantos lados esse camarada tem? 5. Menos 2 vezes 180. Então vai dar 3 vezes 180, certo? Fazendo um parentinho primeiro ali. Quanto que dá 3 vezes 180? 540. Tudo bem? Só que todos os ângulos internos são o quê, meu povo? Iguais. Então eu posso pegar esses 540 e dividir eles em 5 ângulos iguais. Dividindo isso aqui por 5, cada ângulo interno me dá 108 graus. Até aí tudo bem? Então, esse ângulo aqui todo é 108, esse todo é 108, esse também e esse também. Certo? Só que aqui eu rachei ele em duas partes. Vocês estão vendo que foram duas partes? E essas duas partes não são iguais. Certo? Agora presta atenção. Esse pedacinho aqui, ó, é menor do que esse pedação aqui. Só que juntos eles medem o quê? 108. Esse pedacinho aqui, ó, é menor do que esse pedação aqui. Só que juntos eles medem 108. Dá uma olhada na figura e tenta ignorar essa retinha aqui, ó, olhando só essa. Vocês viram que eu peguei um triângulo aqui, ó? E que esse triângulo é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Que dois de seus lados são o quê? Iguais. Que é esse e esse, que é os lados do pentágono, não é? E esse ângulo todo mede quanto? 108. O que significa ter um triângulo isósceles em que um ângulo mede 108? Se ele tem dois lados iguais, esse ângulo, deixa eu fazer de azul. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, são iguais. São ou não são? Por que eles são iguais? Porque o triângulo tem dois lados iguais e ele tem que ter dois ângulos iguais. Aqui é 108. Num triângulo, a soma tem que fechar quanto? 180. Já tem 108 aqui, desses dois firminhos juntos. Vai sobrar o quê? 72. 72 rachado para 2, dá quanto? 30 aí? Só que, se você observar essa retinha aqui, ignorando essa, é o mesmo desenho, não é? Olha esse triângulo aqui, ó. É o mesmo desse, não é? Então, esse ângulo aqui, nesse triângulo aqui, ó, é o mesmo que esse aqui.
que é o mesmo valor, que dá o quê? 36. Só que esse ângulo todo não é 108? Então, esse vermelhinho que sobrou aqui é quanto? 108 menos o 36. Quanto que dá 108 menos 36? 72, né? Pronto. Eu não quero alfa? Eu sei que aqui tem um triângulo, tem ou não tem? A alfa mais 36 mais 72 tem que dar 180. A alfa mais 36 mais 72 tem que ser 180. 36 mais 72, 108. Passa para lá, menos 108. 180 menos 108. Quando acontece esse tipo de problema, dificilmente os ângulos saem dos mesmos valores. Você sempre vai achar ângulos dando uma mesma soma, uma mesma subtração. 36 no cantinho, 72 no outro, 108, 180, 36, 72. Fica sempre circulando entre esses ângulos. Certo? São esses valores num pentágono. Se fosse, por exemplo, um octógono, que o valor do ângulo interno fosse diferente, aí os valores seriam diferentes, mas ficariam circulando entre os mesmos valores. Valores diferentes, mas sempre entre os mesmos. Dificilmente ia aparecer, sei lá, um 25 aqui, um 45. Tudo bem? E aqui então a gente consegue marcar a letra B. Bola. B. Questão número 10. Agora é 5 e 6. Caralho, voou. Pega as de baixo. Como assim de baixo? As últimas. As últimas? Os outros professores Bem estavam gráfico, né? conseguindo finalizar em tempo? Não. A única foi Sara, eu acho. Não, Sara não conseguiu. Sara não. Não? Deu tempo não? Sara? E aí, o que o pessoal estava fazendo? Fiz, sabe como é que foi? Aí, tipo, mas aí mandava as resoluções para vocês depois, né? Ah, não, beleza, vamos varrendo então. Vamos até onde der. Vamos lá, 10. Acho difícil eu conseguir matar o restante com meia hora, mas não vou correria também não. Tem a resolução para vocês para poder mandar em arquivo. Melhor aproveitar o nosso tempo com qualidade. Tá assim, ó. Constrói-se um sólido a partir de um cilindro de raio igual a 3 centímetros e altura igual a 10 centímetros. Em uma de suas bases é acoplada uma semi-esfera e na outra um cone reto, ambas de raio igual ao raio da base do cilindro. Sabendo que a altura do sólido completo, cilindro mais semi-esfera mais cone, é de 16, a área da superfície é... Não deu desenho, né? Então vamos montar o nosso desenho? Qual foi o acoplamento que ele fez aí? Primeiro eu montei um cilindro reto, de raio igual a 3 centímetros e altura igual a 10. Vamos fazer esse cilindro. Não vou colocar as medidas para não ficar bagunçado, tá? O desenho. Aqui é 3, o raio é 3 e a altura vai ser 10. Show de bola. Aí olha só. Em uma de suas bases, ele não falou qual, e também não faz diferença. Vou escolher qualquer uma delas, porque as duas vão ser ocupadas, né? Acopladas. Em uma de suas bases é acoplada uma semi-esfera e na outra um cone reto. Vamos botar a semi-esfera embaixo e o cone reto em cima? Pode ser? Ou vocês preferem... Vamos fazer a semi-esfera em cima. Vai ver a figurinha que vai aparecer. O que é uma semi-esfera? Uma meia esfera. Então a semi-esfera está em cima e embaixo nós vamos botar um cone, tá bom? Figura familiar? Um lápis com borrachinha na ponta? Certo? Beleza.
sabendo que a altura do sólido completo, cilindro mais semisfera mais cone é de 16. Vou medir por fora, para não ficar bagunçadão, tá? Aqui é 16? Show. A área da superfície é... Vamos lá. Como é que eu vou calcular a área da superfície? Bom, a área que está do lado de fora, superfície, ela não é? Vê se vocês concordam comigo. As áreas são mais de uma, que eu vou ter que calcular para achar do corpo todo. Vai ser metade da esfera, a lateral do cilindro, porque as bases estão coladas, e a lateral do cone. Beleza? Mas para isso eu preciso das medidas da semisfera, do cilindro e do cone. Do cilindro eu tenho. Ele me passou o raio do cilindro, não passou? Esse raio aqui mede quanto? 3. E essa medida aqui? Quanto que é? Do cilindro? 10, né? Falou que a altura do cilindro. Tudo bem? E essa medida aqui? Quanto que ela é? Também. Mas por que é 3? Galera, é uma esfera. Do centro até a borda da esfera, sempre vai ter a medida do raio, qualquer direção que eu pegar. Ela não foi colada no cilindro? O cilindro não tinha raio 3? Então essa esfera tem que ter raio quanto? 3. Então quanto que é a altura do meu cone? O cone não. Não necessariamente, né? Não é porque aqui foi 3 que aqui vai ser 3, não. Certo? Mas vai ser 3. Não, é 3. Sim. Sobra. Isso. Aqui, ó, essa medida aqui, ó, é 3. Por quê? Porque tudo é quanto? 16. E aqui tem 10 e aqui tem 3. Sobra 3 pra cá. Mas não é porque aqui em cima é 3 que vai ser 3, não, tá? Ok? Show. Pronto, agora eu consigo fazer minhas continhas. Vamos lá. Presta atenção que a gente vai usar essa questão para poder relembrar algumas formulinhas. Ó. A área total, que é o que ele está querendo, vai ser, lá em cima eu tenho uma semisfera, é ou não é? Então é metade da fórmula da área da esfera. Então metade de 4πr ao quadrado. Essa é a área da esfera toda, eu quero metade. Eu tenho metade da esfera. Mas, estou indo de cima para baixo, tá? No meio eu tenho o cilindro, só que eu não vou pegar o cilindro todo, vou pegar só a lateral. Qual que é a área da lateral de um cilindro? Pi, R, aliás, 2πr H. Essa é a área da lateral do cilindro. Tudo bem? Mais a área da lateral do cone. Alguém lembra o macetinho da lateral do cone? Pi, carteira de identidade. Pi RG. Tudo bem? Só que está faltando ainda o meu G, né? Eu tenho todas as medidas, com exceção do G. Vamos lá, vamos identificar primeiro na figura as medidas. O meu R vale quanto? 3, são os raios. Beleza? O meu H aqui, ó, esse H é da altura do cilindro. Mede quanto? 10. Porque 16 é da figura toda, né? O R já identifiquei que é 3, falta o G. Quem é G? O G é a geratriz. É essa medida aqui, ó. Mas para eu poder achar ela, eu tenho que fazer um teorema de Pitágoras, que ali tem um triangulinho, um retangulinho. Ó, um noventoso aqui, ó.
Então a minha geratriz quadrada é igual a 3 quadrado mais 3 quadrado. Porque os catetos é 3, Almar. Um cateto é o raio, o outro cateto é lá por dentro, a alturina do cone lá. Show? 3 quadrado é 9, com mais 3 quadrado que é 8, que é outro 9, vai me dar 18. Então G é raiz de 18. 18 tem raiz? Não. Mas 18 não é 9 vezes 2? 9 tem raiz. 3 raiz de 2. Pronto, agora eu tenho todo mundo. Vamos fazer conta? Antes de fazer conta, 4 por 2 é 2. Show? Agora sim. 4 e 20. Que 4? Da fórmula da área da esfera. A área da esfera é 4πr quadrado. Não é pi r quadrado. Πr quadrado é a área do círculo. Ah, tá. Beleza? Eu tenho uma esfera. Certo? Minha área total vai ficar 2. Vamos devagar. Vocês estão vendo que nas alternativas tem π? Sim. Então ele não quer que eu substitua, né? Então tá bom, vou deixar. 2 π vezes 3 quadrado mais 2 vezes π de novo, vezes 3 vezes 10, mais π vezes 3 vezes 3 raiz de 2. Maravilhoso. A área vai ficar 3 quadrado, 9, vezes 2, 18π, devagarzinho, sem pressa. 18π, mais 30 vezes 2, 60π, mais, aqui vai dar 3, 3, 9, né? Mais 9π raiz de 2. 18π mais 60π vai me dar quantos π? 78π. Mais 9π raiz de 2. Tem alternativa assim, de jeitinho aí para marcar? Tem? De jeitinho bonitinho? Tem, uai. Mas só tá em... Letra D? Ai. É porque essas duas medidas é centímetros quadrados. Aí passou um parentinho para te avisar que todo mundo ali é centímetro quadrado. Por que todo mundo ali é centímetro quadrado? Porque centímetro quadrado é uma medida de área. E nós acabamos de calcular o quê? A área. Então, letra D. De Deus. Ou do demônio, tô brincando. É de Deus. Questão 11. Galera, rapidinho, pequena pausa aqui, só para passar um avisinho para vocês. Topper som. Quem não é aluno nosso e está participando, meu Jesus, que eu desenho aqui, peraí. Ah, esse é o pincel azul, ele tá meio zoadinho. A forma cruzada mesmo, né? É, tipo assim, ela exagera. Tipo, você põe o pincel azul, ele até escorre, sobra, entendeu? Sobra. Tá sobrando. Você sabia que antigamente, qual era a cor que você tinha que enxergar do sangue do rei? Azul. Era nova, gente. Nossa, ele é vermelho. Você sabia disso? Se você falasse que o sangue do rei era vermelho, você era um herege, morria na fogueira. Bissudo, olha. Sangue azul, rapaz. Cruzeiro é Cruzeiro desde sempre. Tá no hino nacional. Tá no hino nacional. Fala outro time que tá no hino nacional. Não tem. Só Cruzeiro. E a imagem dele resplandece. Vamos lá. Galera, antes da gente... Isso é uma realidade, meu. Olha a tabela lá e me conta. Aqui. Meu povo, quem está com a gente aí, ó, e não é aluno nosso ainda, de forma regular, está participando da semana de aprovação, na semana que vem e na próxima, a gente não para não, tá? A gente continua. Só que muda um pouquinho a toada. Lá nós estamos nas semanas temáticas. Ou seja, são semanas de temas. Na semana que vem, dos dias 3 ao 6 de novembro, de segunda a quinta, a gente vai ter aulões no turno da noite, certo?
que vão funcionar somente com temas do primeiro dia do Enem. Aí na semana seguinte, nesses mesmos moldes, de segunda a quinta à noite, vamos ter as semanas temáticas do segundo dia, natureza, matemática, beleza? E nós estamos com valor promocional aí para quem quiser participar, quem já não é nosso aluno, quem é nosso aluno está contratado, já quando fez o contrato já está incluso. Mas quem não é, está de fora, R$49, galera, baratinho. Certo? Preço no Netflix. Beleza? Só que a quantidade de horas de estudo que você vai ter aqui, ó, você não gasta num mês de Netflix. Certeza que não. Nem o aproveitamento, né? Vamos combinar. Então, ó, aproveita que tá baratinho, manda mensagem pro pessoal da secretaria que tiver interesse, beleza? Reta final, já estamos estudando a semana de aprovação aí, ó. Vamos pegar 2 semanas, ó, pesado, para passar nesse trem. Só mandar mensagem, tá, galera? Vou falar igual aquele pessoal, assim, ó. Nossos atendentes estão preparados para receber a sua mensagem. Arrasta É, pra galera. cima. Arrasta pra cima. Vem de arrasta. Vem de Vasco. Não, brincadeira. Opa, Vasco é de arrasta. vem de volta. Vem de Atlético Mineiro na Série B que vem. Vamos lá. Questão 11. Na questão 11, tá assim, ó. Essa questão é muito legal. Um cilindro uniforme de raio e de seção circular R é colocado para rolar sem deslizar. É muito importante essa informação. Porque quando ele completa uma volta, se ele não desliza, ele varreu toda a sua lateral. Foi ou não foi? Ok? Tá bom. Imagina, por exemplo, que, sei lá, que esse cilindro está todo sujo de tinta. Se ele percorre uma volta sem deslizar, o chão fica pintadinho sem falhar. Certo? Ok, seguindo. Após o cilindro completar uma volta completa, eu achei meio estranho isso, né? Completar uma volta completa. Se é completar uma volta, ela vai estar completa. Mas tá bom. Menos 40 pontos da redação. Os percursos percorridos. Pô, a galera tá de sacanagem, né? Pelo centro de massa e pelo ponto A situado na superfície do cilindro são, respectivamente. Vamos lá. O ponto A, ele vai rodar com o cilindro, certo? O centro de massa está lá no miolinho. Só que vocês concordam comigo que o centro de massa vai se deslocar horizontalmente e o ponto A, além de se deslocar horizontalmente, ele vai rodar? Só que depois de completar uma volta, eles vão começar e terminar na onde? No mesmo lugar. Então, eles vão percorrer a mesma distância. Resta saber qual valor que é, né? Ok? Mesma distância. Já dá para poder marcar o quê? Letra D, porque não tem como ser letra A, né? Como é que eles vão percorrer de 0 e 0? Não tem como, né? Tem que ser letra D. Mas, Marco, por que é 2πr? Galera, quando o cilindro não está rolando, ele está dando uma volta por si mesmo, é ou não é? Uma volta em torno de si mesmo é a borda da circunferência, é 2πr. Ok? Ficou claro? Essa nem precisou de pincel. Já vão para 12. 12. O povo não entende. De pesquisas dele. Vai pegar lá o time da mulher. Não! Quantos foi você colocar? 12. Ela rosna para falar o 12. Ela não fala 12, ela rosna o 12. É antigaço, velho. É daquelas programas que o Preiciano teve recorde de Macedo lá, com as igrejas lá, da Universal. Cara. Não, e o cara, coitado, a mulher, os caras é muito filho da puta, velho. Os caras, tipo, a mulher é obesa, né? E aí os caras falam, é o capeta que tá fazendo comigo, é sacanagem, velho. A galera é sangue nos olhos, velho, pra poder roubar dinheiro dos outros. Vamos lá. Ela não fala dela, rosna o 12. É diferente. Tá assim, ó. Ela fala uma vontade. Parece até que os pontos estão na frente dela. Tá assim, ó. Na figura, mostra-se um paralelepípedo de dimensões. Galera, em qualquer lugar que vocês verem paralelepípedo, é só lembrar de caixinha de sapato, fechou? Por mais que às vezes tenha figura, não custa lembrar isso daí. De dimensões 2dm, 2dm, 8dm. O que é dm? Decímetro. Apoiado sobre a sua base quadrada. Show. Dentro do paralelepípedo há um cilindro circular reto, o maior que cabe em seu interior.
Então, tipo assim, ele está apertadinho ali, beleza? Não tem sobras, não está vagueando ali dentro. Tá bom. O volume do cilindro corresponde a que percentual do volume da caixa? Considere π igual a 3. Então tá bom. Vamos calcular primeiro o volume da caixa? Depois a gente calcula o volume do cilindro, pode ser? Tá bom. Volume da caixa. A minha caixinha é um paralelepípedo, não é? A base é um quadradinho de 2 por 2. Como é que eu calculo o volume de caixa de sapato? A área da base vezes a altura. A área da base dá um quadradinho? 2 vezes 2 dá o quê? 4. Então a área da base, 4, vezes a altura. Qual que é a altura dele aí? 8. Então qual que é o volume da minha caixa? 32 decímetros cúbicos. Porque o volume é cubo, é ou não é? Show? Seguindo, nós temos que achar agora o volume do cilindro. Como é que eu vou achar o volume do cilindro? Como calculo o volume do cilindro? Mesmo jeito. A área da base vezes a altura. Só que a base agora é um círculo. Olha só, esse círculo, ele está tipo assim, ó, enclausurado num quadrado. É ou não é? Só que esse quadrado mede o quê? 2. Então o raio do meu círculo mede o quê? 1. Morreu, ficou fácil mais. A área da base do círculo é πr ao quadrado? πr ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? 1 quadrado, 1. Vezes 3, 3. Vezes 8? Então o volume do cilindro é 24 decímetros cúbicos. Mas só que ele quer isso em formato de... Então tá bom. A gente tem algumas opções. A gente pode fazer uma regrinha de 3. Agora olha só, vou ensinar um jeito para vocês um pouquinho mais objetivo de tirar a porcentagem de um valor em relação ao outro. Sem usar a regra de 3. É meio que usando a regra de 3, só que pulando alguns passos. Eu pego o menor valor, 24, e divido pelo maior valor. Ah, Marco, mas vai dar conta com vírgula. Galera, vai dar conta com vírgula de qualquer jeito. Beleza? Aí olha só, 24 por 32 pode até não ser uma conta tão confortável. Mas dá pra ver que dá pra simplificar por 8. Dá, não dá? Aí olha só, simplificando esse rolezinho aqui por 8, aí a vida fica mais fácil, porque 24 por 8 é quanto? 3. E 32 por 8? Agora ficou de boa. 3 quartos. Faz a conta. 3 dividido por 4. 0,75. Que é a mesma coisa que 75%. Muito mais fácil. 75% da letra C. Tá zoada? Agora é 5h27, nós estamos indo para a nossa saideira. 3. Um grupo formado por 3 adultos e 4 crianças resolveu alugar um veículo para a realização de um passeio. Os 3 adultos têm habilitação, podendo assim qualquer um deles assumir a função de motorista. Beleza? Dessa forma, alugaram um carro com 7 lugares, distribuídos em 3 fileiras de banco. A primeira fileira com 2 lugares, um dos quais para o motorista, a segunda fileira com 3 lugares e a terceira com 2 lugares. Vamos fazer um layoutzinho bem simplesinho do carro aqui. Então aqui, ó, 2 lugares, 3 lugares, 2 lugares. Aqui é o lugar do motorista. Tudo bem? Tá bom. Seguindo, o grupo decidiu que os 2 lugares da última fileira devem ser obrigatoriamente ocupados por 2 crianças. Então, se eu tenho a obrigação de ocupá-los por crianças, eu vou começar pela obrigação, tá bom? Nessas condições, o número de diferentes maneiras
que essas 7 pessoas podem ser acomodadas no carro é... Bom, vamos começar pelos lugares que têm exigências. Quais lugares têm exigências? Os 2 últimos, que tem que ser crianças. E um lugar da frente, que tem que ser um adulto. Por quê? Porque é o lugar do motorista. Certo? Aí ele perguntou nessas condições o número de maneiras diferentes, né? Vamos lá. Vamos começar pela do motorista. Quantas possibilidades eu tenho para preencher os motoristas? São quantos adultos? Todos dirigem, não dirigem? Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Agora vamos começar com as crianças. Quantas crianças são? Aqui tem que ser criança, tem ou não tem? Então para preencher aqui, quantas possibilidades eu tenho? 4. E para preencher aqui, quantas possibilidades eu vou ter? 3. Já preenchi 3 lugares, é ou não é? Os demais lugares ele me deu qualquer tipo de restrição? Então eu posso preencher na ordem que eu quiser. Só que sobraram das 7 pessoas, quantas pessoas? 4. Então eu posso começar na ordem que eu quiser. Vou começar aqui, ó. Aqui, ó. Quantas pessoas eu posso aqui? Aqui. Aqui. E aqui. Mas Marcos, se eu começasse por aqui, o 4, 3, 2, 1 ia aparecer do mesmo jeito, ia ou não ia? Só ia aparecer numa ordem diferente. Mas faz diferença? Não, por que não vai fazer diferença? Eu vou ocupar o motorista, e os passageiros, e as crianças, é ou não é? E significa o que nessa parte da matéria? Multiplicação. Então não faz diferença a ordem que eu vou preencher. Vou multiplicar todo mundo mesmo? A ordem dos faturos não alteram o produto. Então vai ficar o quê? 3 vezes 4? 12. Vezes 3? 36. 36 vezes 2? 72 vezes 1, 72. 72 vezes 4? 288. Tá roubando, né, safado? Sim. 288 vezes 3? Aí roubou de novo, eu não vou ser igual você não. 288 vezes 3. Eu só fiz 8 vezes 3, 24 com 2. 8 vezes 3, 24 com 2, 26. Foi 2. 3, 2, 6, 8. 864. Essas são o número de possibilidades. Letra? D de deu. D de deu, hora de ir embora. D de deu. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos. Quem não participou ou ainda não contratou, quiser contratar, só mandar lá a mensagem para nós. Vem estar com a gente, galera. Vamos passar nesse trem.